No dia 7 de novembro de 2014, representantes do curso de Comunicação Social da FACIP visitaram a reserva Parque das Dunas em Salvador e foi realizada uma entrevista com o presidente Jorge Santana, tendo como pauta sustentabilidade e conscientização ambiental. Como surgiu a ideia do Parque das Dunas? Bom, em 1994, a ideia de surgir o Parque das Dunas foi em 94. Né? Eu já idealizava as questões ambientais com conhecimento. E aí, na época, a própria faculdade onde vocês estão, conheci o Fabrício e direcionamos a compra de uma área para se tornar um grande laboratório natural de biologia. Bom, essa área ressurgiu de uma forma totalmente diferenciada. Em 94, essa área onde nós estamos aqui era de uma construtora antiga chamada Encol, faliu no Brasil. Ela já estava premeditada para 250 casas, que é toda um pouco dessa área. A empresa faliu, eu fui lá, rematei a área sobre um arresto federal, um leilão público federal. Daí em diante comecei a visualizar a área, comecei a andar na área e falei, olha, mais do que nunca transformar essa área em um grande parque ambiental. E aí eu falei assim, como eu vou transformar isso aqui em um parque? Não tenho tanto dinheiro para pagar e virar um laboratório grande de pesquisa científica. Eu comecei a fazer o inverso do trabalho. Comecei a convidar as universidades, as faculdades para vir fazer pesquisa aqui. Eles vinham fazer na minha área e eu me estendia na área dos outros. Falar em meio ambiente em 1994 é chamar de ambientalista xiita. Me apeguei a uma faculdade chamada Faculdade Unibaí, junto com o Fabrício, onde nós éramos sócios, constituindo e comprando terreno junto, e começamos, eu disse, olha Jorge, desenvolva essa visão ambiental, que eu vou tocar também aqui minha vida dentro da faculdade. E começamos a dialogar sobre esse contexto de como transformar isso aqui na realidade que é hoje, e fui buscar e discutir junto com os órgãos públicos, com os órgãos municipais, estaduais, federais, uma fórmula de pagar para virar essa área um parque ambiental. Passei a conhecer a área toda, que eu vi o potencial, a gente acabou encontrando aqui 12 lagoas perenes, várias intermitentes, plantas endêmicas, animais que estão e que vivem aqui e um animal endêmico, que é um lagarto chamado Meivula baitense, só tem aqui, não tem outro lugar no mundo. Com isso, as pesquisas que eu bancava aqui só foi dando subsídio de dizer, olha, a área é um perfeito equilíbrio ambiental. Né? E aí achamos que trilhas seria uma das melhores formas. Convidar as faculdades para fazer trilha. Então, minha primeira trilha aqui, que é chamada de trilha interpretativa, interpretar é você sair no caminho e falar, olha, essa planta está aqui porque tem um objetivo, essa lagoa está aqui porque ela tem função. Deixar claro, nós não somos contra o desenvolvimento, somos a favor do desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento que destrói, para depois de 10, 15 anos dizer que não presta mais, e o meio ambiente, fica longe disso. Seu Jorge, do ponto de vista do senhor, que avaliação pode ser feita da educação ambiental promovida no Brasil e na Bahia hoje? Parque por parque é só simplesmente um parque. Se você, por exemplo, vai no parque de Pituaçu, você só caminha, não interpreta. Então, a pessoa que passa dentro de um parque, ele caminha, caminhou, acabou. Ele não se desperta, ele não tem interesse. O Parque das Dunas ele tem um diferencial. Quando você faz uma trilha, você sai com a ideia de que aquilo não é um monte de areia. O ser humano tem a seguinte visão, está dentro do cérebro dele. Ele só conserva o que conhece. Então você passa a conhecer para conservar. Não adianta dizer que essas dunas são belas se eu não te colocar lá dentro. Quando você entra e faz a trilha, aí é que você vê o potencial. Então, se trabalhar com a educação ambiental, em uma trilha interpretativa, você abrange todo um viés da educação. Assim, nós temos uma trilha que ela passa a ser interpretativa, que a gente fala, como ressurgiu essas dunas? Em que época?
Tudo isso é cientificamente comprovado. Que vegetação é essa que não precisa de água? O que é que ela sofre de influência para a nossa cidade? Se ela deixar de existir, qual o comprometimento que ela vai ter e o que ela vai comprometer para as futuras gerações? Tudo isso é passado nessa trilha que é chamada de trilha interpretativa. Uma árvore, 30 centímetros por 16 metros de altura, só faz 15 cadernos. Quando você risca ou amassa um papel desnecessariamente, joga fora, já está comprometendo a árvore. Então, essa consciência tem que ser levada também para dentro da escola. Então, essa criança modifica. E nesse momento que a gente passa esse pouco treinamento de educação ambiental, que pode se refletir aqui, a gente acaba colocando, simplesmente, coloca todo mundo de pé e fala, olha, precisamos agradecer tudo que nós vimos aí de beleza, de natural, que nós estamos aqui convivendo. E agradecer mais do que quem? O Criador, Deus, que até hoje não se provou da onde ou outro lugar que seja igual ao nosso planeta. Então, nesse momento, a gente não referenda a qualquer religião, seja qualquer uma, é aceita aqui. Então, uma oração, uma reza, uma crença, seja o que for, essa criança desperta e ele faz uma oração agradecendo a tudo que ele viu e agradecendo ao Criador. E sai com o comprometimento de proteger o parque. O que o senhor acha que aconteceria se a reserva deixasse de existir? Salvador, o cordão de dunas, o cordão de restinga, ele acontece ao longo de nosso território brasileiro. Ele sai lá do Rio Grande do Sul e vai até os Lençóis Maranhenses. Ele é importantíssimo na base litorânea, no mar Atlântico, ok? Então vamos aprender. Salvador é quente, úmido e salitroso. Nesse momento, todo o vento que adentra aqui em Salvador, ele entra pelas dunas. Nesse momento, toda a salinidade que vem do mar é despejada aqui. Essas plantas, elas são adaptadas a receber salinidade. Você não vai ver uma planta conhecida aí. Poucas, como mangaba e outras coisas. Você não vai ver uma manga, você não vai ver outra espécie que você conhece se proliferar aí. Ela só é restinga. Ela tem funções. Ela fixa as dunas, para que as dunas não caminhem, e ela filtra a salinidade. Nesse momento que essas dunas, com essa vegetação, 6 milhões de metros quadrados, tem essa função, eu estou minimizando o impacto para dentro de Salvador. Eu minimizo o impacto nas construções, nos eletrodomésticos e nos carros. Se a salinidade fica aqui, ela não vai adentrar para Salvador. Então eu minimizei esse impacto. 2. Se deixar de existir esse lugar, todas as plantas que estão lá na Mata Atlântica, elas não estão adaptadas a receber a salinidade que vem do mar. Com isso vai haver uma desidratação destas plantas e futuramente, daqui a 100, 150 anos, pode ser que ela não venha sobreviver e pode haver uma desertificação dentro da capital. Sustentabilidade, entre tantas outras definições, aplica-se o conceito da utilização dos recursos naturais sem comprometer o futuro do planeta. Infelizmente, reservas naturais como a do Parque das Dunas são raras em todo o mundo. Mais raras ainda são as pessoas que se preocupam com a natureza e o futuro dela. O homem construiu tanto que destruiu seu próprio habitat natural. E a resposta da natureza perante a isso é mais do que perceptível com desastres naturais cada vez mais próximos de nós. A situação é alarmante e quase irreversível. Porém, atitudes simples de mudança de hábito no cotidiano geram grandes impactos positivos na natureza. Isso inclui também a conscientização de pessoas próximas para que cada vez mais pessoas cumpram seu papel no quesito sustentabilidade.